Queridos, a paz do Senhor Jesus, prazer em estar com os irmãos por mais uma vez. Quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele. A glória também é dele. O louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E eu preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Cansado, mas não desanimado. Prazer estar com meu amigo aqui. Mas eu falei com ele ali atrás, falei, prega, quero te ouvir. Ele, não, prega lá. É o corpo. A gente não é uma máquina. Isso, o corpo se desgasta. Mas a gente não sabe se vai ter outra chance, né? Então, tudo quanto vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Eu não vou delongar-me, mas eu quero ler com os irmãos um texto da Bíblia que se encontra em Lucas. Meu amigo, Deus seja louvado. I love you, obrigado por tudo. Quando eu estou em viagem, dificilmente, é muito raro, acho que conta nos dedos desses 25 anos, às vezes que fiquei na casa das pessoas, até por privacidade dela e minha. Mas quinta-feira que vem eu vou estar na casa dele. Vai estar eu e minha esposa. Vou lá dar um prejuízo nele, porque ele deu um prejuízo lá em casa. Comia que só Jesus, irmão. Fiz uma compra para um mês, durou 4 dias. As brincadeiras à parte, é um casal que eu amo muito. E no tempo tão difícil que a gente está vivendo, ter amigos, a gente tem que contar no dedo. Provérbio 17:17 diz, em todo tempo o homem é um amigo, e na angústia nascerá um irmão. Lucas 1:37. Quantos acharam? Porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, para Deus. Tome seus assentos. Queridos, o texto é muito poderoso porque mostra que para Deus não existe situações das quais Deus não pode resolver. Aqui já dá para eu e você entender que em muitas coisas que Deus permite acontecer, não é porque Ele não pôde impedir. Simplesmente Ele quis permitir. Muitos enfermos que Deus não curou, não é porque Deus não tem a capacidade de curar.
é porque literalmente Deus não quis curar. Mas saiba, quando Deus não cura, Deus salva. Mas às vezes Deus salva e cura. Deus cura e salva. Se você pegar o capítulo 19 de Lucas, que fala sobre Zaqueu, e se você pegar Marcos capítulo 10, 46, que fala sobre Bartimeu, você vai ver que quando Jesus entra em Jericó, ele salva Zaqueu. Quando ele está saindo de Jericó, em Marcos 10, 16, Marcos 10, 46, ele cura Bartimeu. Então você observa que na entrada Jesus salva, na saída Jesus cura. Agora, olha isso aqui. Lembra que eu disse que Jesus tem hora que cura e salva? Você vai ver que Zaqueu não tinha enfermidade. E quando Zaqueu disse assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, o texto não fala que Zaqueu era ladrão. Mas ele diz: se eu tenho, ele não afirma que fez, ele diz: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo essa pessoa 4 vezes mais. Aí Jesus falou assim: este aqui também é filho de Abraão. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E hoje chegou salvação a esta casa. Você observa que Zaqueu, Jesus apenas salvou. Mas em Marcos 10, 46, Jesus falou para Bartimeu assim: o que queres que eu te faça? Aí ele disse: que eu torne a ver. Observe que ele não nasceu cego, porque se ele nascesse cego, ele diria: que eu veja. Mas ele disse: que eu torne. Ele está dizendo: eu já enxerguei um dia, e hoje eu não enxergo mais. Ele está dizendo: me devolve aquilo que é meu. Devolve a minha forma original, devolve a forma como eu nasci, a forma como todos vivem enxergando. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: vai, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Observa que com Zaqueu Jesus só salvou, mas com Bartimeu Jesus curou e salvou. É uma fé tão abrangente, olha para cá, uma fé tão abrangente, que se cumpriu Efésios capítulo 3, verso 17. Deus fará muito mais do que pedimos, ou é uma fé que faz Deus te abençoar com mais do que aquilo que você pede. Então, vocês observam que tem muitas coisas que Deus não faz, não é porque Ele não pode, é porque Ele não quer. Existem coisas que você vai viver, que você vai questionar e perguntar assim: mas por que comigo? Lembra aquele cego de nascença? Os discípulos de Jesus perguntaram assim: quem é que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Jesus disse: nem ele e nem seus pais. Essa enfermidade é para que a glória de Deus se manifeste sobre ela. Então, às vezes, olha que coisa interessante. Às vezes, a glória de Deus vai se manifestar em cima de um sofrimento. Porque tem hora que você vai glorificar a Deus por uma vitória, e tem hora que Deus vai glorificar o nome dEle através de uma enfermidade, de um sofrimento, de um problema. Então tem coisas que Deus vai fazer porque Ele pode, e tem outras que Ele não vai fazer porque Ele não quer. Mas acredite, Deus nunca vai deixar uma pessoa que pediu a Ele para curar sem ao menos salvar a alma dela. Quer ver uma coisa? O pedido daqueles 2 ladrões na cruz, do ladrão da esquerda: se tu és quem diz ser, por que o Senhor não salva a ti e a nós? Agora, Jesus não tinha poder, sim ou não? Ele não poderia sair da cruz e, por exemplo, vou te provar agora. No capítulo 26 de Mateus, Jesus está no Getsêmani.
E a Bíblia diz que daqui a pouco chega Judas com os soldados e diz assim: aquele que eu beijar no rosto, esse é o Salvador e vocês vão prendê-lo. Quando Judas sauda Jesus, Jesus fala assim: amigo, o que você vieste fazer, faça logo. Jesus chamou Judas de amigo, sim ou não? Jesus considerava Judas amigo, sim ou não? Mas Judas considerou Jesus como amigo? Mas mesmo Judas não considerando Jesus como amigo, mudou Jesus em relação a ele? Jesus não odiou Judas porque Judas fez aquilo com ele. Quando a sua essência é fixa, quando a sua essência é real, não é uma essência por conveniência. Se você faz o bem para mim, eu faço o bem para você. Se você me ama, eu amo você. Mas quando a sua essência é verdadeira, ainda que as pessoas não sejam da mesma forma com você como você é com elas, aquilo que elas fazem de mal para você não consegue mudar você para ficar aqui, fazer com que você se torne igual a elas. Judas não considerava Jesus como amigo dele, mas Jesus disse: amigo, o que você vieste fazer, faça agora. Aí quando os soldados colocaram as mãos sobre Jesus, o que é que Pedro fez? Sacou da espada e cortou a orelha de Malco. Jesus olhou e disse: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Jesus foi e restituiu a orelha de Malco e disse assim: Pedro, se eu quisesse ajuda, eu não precisava da sua. Se eu quisesse ajuda, eu daria ordem agora a 12 legiões de anjos e eles viriam aqui impedir o que vai acontecer. Ele disse: quantas legiões? Agora olha para mim, uma legião equivale a mais de 6.000. Ele disse 12. Ele, se eu quisesse agora, quase 100.000 anjos estariam aqui. Agora, um anjo só matou 185 mil assírios. Um anjo só. Tu imagina quase 100.000. Jesus está dizendo: Pedro, tem coisas que eu não quero fazer, eu não preciso provar nada para ninguém. Jesus também podia sair da cruz, sim ou não? Mas olha o desafio: se tu és quem é, desça daí, salva a ti e a ti mesmo. Esse é um grande problema das pessoas. As pessoas querem provar o tempo todo para outras pessoas quem elas são. Seus frutos demonstram quem você é. Suas obras falam por você. Sua vida fala por você. Você não precisa ficar o tempo todo provando quem você é. Nem Jesus provou isso. Ele não precisou sair da cruz para provar quem ele era. O fato dele estar na cruz já provava quem ele era. Agora olha para mim. Ele podia sair da cruz, sim ou não? Mas saiu. Tem coisas que Deus pode fazer, mas Deus não vai fazer. Olha para mim. E o texto está dizendo que nada é impossível para... Mas embora não existe nada impossível para Deus, eu quero pregar pelo menos sobre 4 coisas impossíveis para Ele. Eu não quero pregar sobre 4 coisas impossíveis. Eu quero pregar sobre 4 coisas impossíveis para Deus. Existem na Bíblia, pelo menos, existem mais, mas existem 4 que eu quero destacar. 4 coisas impossíveis para Deus. A primeira coisa impossível para Deus é Deus deixar de nos amar. Vou repetir. A primeira coisa impossível para Deus é Deus deixar de nos amar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é incondicional em relação a nós. Então isso quer dizer que Deus não impõe condição para me amar. Deus não me ama por condição. Deus não me ama pelo que eu tenho. Deus nos ama pelo que somos.
Até porque, como Deus não poderia amar se nós viemos dele? O mistério da criação é tão extraordinário que Deus não fez a gente nem do pó, Deus não fez a gente do barro. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó. Você já viu quando o carro passa numa rua e deixa aquele monte de poeira? Deus pegou o homem do pó da terra. Pegou aquele pó da terra e fez quem somos. Agora olha para mim, pega isso aqui. Do pó da terra, a essência do homem, a matéria do homem, Deus fez daqui. Mas para que um homem se tornasse alma vivente, Deus disse, aí não é da terra, é de mim. Soprou no homem o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Não pegou? Quem mantém a sua vida está no trono. A sua essência não é, eu vou falar, peraí. A sua essência não é terrena, a sua essência é divina. Não pegou? Quem olha você pelo lado de fora diz é terreno, mas quando Deus te olha pelo lado de dentro, Deus diz é divino. Oh, glória! Porque o que está fora é da terra, mas o que está dentro é eterno. Sabe por que sua alma não morre? Porque tudo que você tem do lado de dentro, da parte espiritual, vem de dentro de Deus. Sabe por quê? Olha para cá. Sabe por que a Bíblia diz que a eternidade de fato é eterna? Se a gente entende que a eternidade não tem começo e nem tem fim, então da onde veio Deus? Se a eternidade não tem começo e não tem fim, então da onde veio Deus? Mas aí Isaías 9,6 diz que ele é o Pai da eternidade. Então aprenda. Sabe por que a eternidade não tem começo e nem fim? Porque ela vem de dentro de Deus. Eita glória! Ela surge de dentro de Deus, ela é a eternidade. Então saiba, olha para cá, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Então saiba, a Bíblia diz na primeira epístola de João, porque Deus é amor. Oh glória, oh glória. Deus jamais, é impossível Deus deixar de me amar. Se eu for santo, Deus me ama. Se eu for o pior dos pecadores, Deus também me ama. Se eu estiver bem, Deus me ama. Se eu estiver mal, Deus ainda me ama. Agora olha para mim. Deus te ama, sim ou não? Agora a pergunta que não cala. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Você já viu pai e filho? Você observa que mesmo o pai, biologicamente sendo pai, se eles não tiverem contato, o filho, quando crescer, não vai considerar ele como pai. Sabe por quê? Não há sentir entre ambos. Mas o pai que nos gerou, nos ama. Mas como esse relacionamento vai durar se apenas o pai amar? Porque se você não amar a Deus, se tornará um relacionamento de interesse. Eu estou com Deus enquanto Deus pode me curar. Eu estou com Deus enquanto Deus pode me dar alguma coisa. Quer ver algo aqui interessante? Porque uma mulher se sujeita a dormir numa cama com o esposo que às vezes não tem nem o pé da cama e é colocado um tijolo embaixo.
ela aceita um colchão doado por alguém que o colchão já está mais torto do que você imagina. E as pessoas olham para ela assim, mas amiga, você está passando tanta luta. Você não precisa disso. E ela vai dizer, mas é porque eu amo ele. Ele é meu esposo, eu amo ele. Então você observa que num relacionamento, o que sustenta uma relação não são coisas, são sentimentos. E você acha por que Deus citou, deu ordem ao primeiro mandamento para ser: ame ao Senhor sobre todas as coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Nunca você vai permanecer na minha presença fiel pelo que eu te dou. Porque o dia que eu deixar de lhe dar, você me abandona. Mas quando você ama, você se sujeita a dividir um ovo. Quando você ama, você olha e diz, Deus vai prover, fique em paz. Você abraça, você não critica, porque o amor tudo suporta. O amor tudo espera, o amor tudo crê. Eita glória! O amor a gente vence. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as... Então olha para cá, Deus já ama você. E a primeira coisa impossível para Deus é Deus deixar de nos amar. Você e eu podemos bater no peito e dizer, Deus nos ama. Olha para o trovão. Um dia o pai falou para o filho assim, filho, aprenda a profissão, porque eu tenho essas fazendas aqui todas, e papai já está perto de partir, mas pelo menos quando eu partir, pelo menos eu sei que você vai administrar os bens da família. E ele apenas queria saber de curtir com o dinheiro que o pai dava a ele. O dia que o pai observou para ele e viu que ele não queria nada com o trabalho e nem queria fazer um curso para aprender, o pai chamou ele no lugar reservado e falou assim, vem aqui. Levou ele numa casa remota da fazenda e disse assim, eu quero que você me prometa algo. Ele, o que, pai? Está vendo aqui essa madeira atravessada? Está vendo essa corda? Está vendo esse banco? Me prometa que quando você perder tudo que eu construí, me prometa que você vai vir aqui, se enforcar e tirar sua vida. Ele, pai, eu posso até prometer, mas jamais eu vou perder o que a gente construiu. O pai disse, prometa que você vai vir aqui e vai tirar sua vida. Porque você é irresponsável. Eu estou pedindo para que você possa fazer um curso de administração e para que você administre tudo que eu conquistei para você mesmo. E pelo que eu estou vendo, você vai esbanjar. O pai morreu e disse, se um dia você perder tudo, a única coisa que você não vai poder vender, porque isso aqui está desmembrado, é justamente esse lugar que você vai se enforcar. O pai morreu. No primeiro ano, ele perdeu a fortuna. No segundo ano, ele vendeu a primeira fazenda. No terceiro ano, no quarto ano, ele vende a segunda fazenda. E 7 anos depois, ele perde tudo. Quando ele perdeu tudo que ele tinha, sabe para onde ele olhou? Ele olhou para o único lugar que ele não podia vender. E ele disse, eu não fui homem o suficiente para manter tudo que meu pai me deu. Mas uma coisa eu preciso ter, palavra. E ele disse, pelo menos na minha morte eu darei orgulho ao meu pai. E ele foi para dentro daquela casa, subiu em cima daquele banco, colocou a corda no pescoço e disse, pai, me perdoa por eu ter lhe desonrado. Não consegui manter minha palavra de manter tudo que o Senhor deu para nós. Não sei aonde o Senhor está, mas a minha palavra que eu disse que me enforcaria, eu vou cumprir agora. E ele deu um grito, disse, pai, me perdoa, e colocou a corda no pescoço. E quando ele se jogou,
A madeira do meio era falsa. E caiu um monte de diamantes sobre ele. E quando aqueles diamantes caiu sobre ele, veio um papel balançando, 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 e caiu ao lado dele. Quando ele abriu aquele bilhete, estava escrito: filho, receba a segunda chance, papai te ama. Pelos prazeres de conquistar palácios, riqueza. Ainda tem uma chance da parte de Deus. É porque Ele te ama. Deus não muda quando você muda. Deus não muda quando eu mudo. Deus não muda porque Deus não é bom comigo porque eu estou bem. E Deus não vai se tornar mal comigo apenas porque hoje eu estou mal. Deus não muda, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz no livro de Tiago que nele não há sombra e nem dúvida de variação. O tempo muda, o dia muda, as pessoas mudam, mas Deus continua o mesmo. A primeira coisa impossível para Deus é Deus deixar de nos amar. A segunda coisa impossível para Deus é Deus deixar de cumprir o que te prometeu. Números 23, 19. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não cumpriria? A Bíblia diz que ainda que as promessas dele sejam tardias, elas vão se cumprir no tempo dele. É o tempo de Deus na minha vida. É o tempo de Deus nos meus sentimentos. É o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir. É o tempo de Deus nas minhas promessas. É o tempo de Deus na minha cura. O tempo de Deus para me exaltar. O tempo de Deus, posso esperar. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque ainda que sejamos infiel, Deus permanecerá fiel conosco. Aqui, ó. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... O quê? Tudo pode passar. Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra
Olha para mim. Se Deus falou, vai se cumprir. Posso te dar uma sugestão bíblica? Você já parou para ver como Josafá orou? Como Josué orava? Todas as orações deles eram desta forma: Senhor, lembra-te daquilo que tu prometeu aos nossos pais. Aos nossos pais na fé. Sabe o que é isso? Promessas que tu fez. Ore a Deus, pedindo a Deus para que as promessas se cumpram. Você vai ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Eita glória! E eu quero profetizar que elas vão te alcançar ainda esse ano. A primeira coisa impossível para Deus é Deus deixar de te amar. A segunda coisa impossível para Deus é Deus deixar de cumprir o que te prometeu. E a terceira coisa impossível para Deus é Deus mentir. Deus não mente. Seja o homem verdadeiro e Deus mentiroso. Se Deus falou, é real. Diga para o teu irmão: na fala de Deus não tem mentira. Em 100 palavras que o homem fala, nem todas as 100 podem ser verdadeiras. Mas em todas as palavras que Deus fala, todas elas são reais e verdadeiras. Eita glória! Se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Olha para o teu irmão e diga assim: eu não vou viver as mentiras do diabo. Eu e minha casa viveremos as verdades de Deus. Oh glória! Viveremos as verdades de Deus. Viveremos as verdades de Deus. Você não vai viver uma promessa falsa. Não, você não pegou. Se ele disse que te ama, ele está dizendo: se eu falei que eu amo você, eu não vou deixar de te amar. Se eu falei que eu vou cumprir, eu não vou deixar de cumprir. Você não pegou, você não deu glória. Ele mesmo disse: por quê? Mas por que o Senhor não vai deixar? Porque o Senhor não vai deixar de cumprir? Porque eu não sou homem. Porque o homem mente, eu não. O homem fala e não cumpre, eu falo e cumpro. Nas minhas palavras tem verdade. Porque Ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A primeira coisa impossível para Deus é Deus deixar de nos amar. A segunda coisa impossível para Deus é Deus deixar de cumprir o que promete. A terceira coisa impossível para Deus é Deus me. E qual é a quarta coisa impossível para Deus? É Deus tomar essa decisão por você. A quarta coisa impossível para Deus é Deus vir aqui na frente. Pastor, me prova. Quando a ovelha perdida se perdeu, quem foi atrás dela? O pastor. Quando a mulher perdeu a dracma dentro de casa, quem procurou a dracma? A mulher. Mas quando o filho pródigo foi embora, o pai foi atrás dele ou esperou ele voltar? Essa decisão não é dele, é sua.
A quarta coisa impossível para Deus é Deus tomar essa decisão por você. Quem vai ter que reconhecer seu estado é você. Quer ver uma coisa? Olha para mim. Jacó passa 25 anos trabalhando na casa do seu tio Labão. Sabe como é que ele chega na casa de Labão, seu tio? Só com a promessa que Deus tinha dito para ele no meio do caminho em Berseba: vou te tornar grande. Vou te dar a terra que tu está pisando. Vou te abençoar, porque assim como eu prometi a Abraão e Isaac, também prometo a você. Não, agora pega isso aqui. Se tu não der um glória, meu pastor Djalma, Deus continue abençoando. Se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Olha como é que a promessa de Deus é real. Deus falou para Abraão assim: Abraão, abençoarei a ti e abençoarei a tua descendência. Quando Deus falou que abençoaria a descendência de Abraão, Isaac nem vivo era. Abraão nem filho tinha. E Deus já estava pensando numa bênção que nem existia, mas já estava dizendo: vou entregar, não existe, mas vai ser seu. Agora pega. Gênesis 11, Deus abençoa Abraão. Gênesis 26, Deus abençoa o filho de Abraão, Isaac. Gênesis 28, Deus abençoa o filho de Isaac, que é neto de Abraão, Jacó. Fala para o teu irmão assim: dependendo do que Deus está te prometendo, vai ser abençoado você, seus filhos, seus netos e toda a tua descendência. Eita glória! Eita glória! Olha para o trovão. Qual é a diferença da bênção para a provisão? Provisão vem hoje, vem amanhã. Provisão é algo, é uma porção para cada dia. Quer ver? O povo está no deserto, sim ou não? Comia pão, o maná de manhã, mas se guardasse estragava para outro dia. Tomava água tirada da rocha. Não tinha açougue ou casa de carne, mas tinha cordoniza. Não tinha shopping para comprar roupa, mas Deus não deixava estragar a roupa que estava no corpo. Não tinha hospital, mas ninguém ficava doente. Provisão é diária. Quem é que trazia carne para Elias? O Senhor disse: já dei ordem a um corvo para que todo dia traga a porção de carne de manhã e à tarde. Provisão é porção limitada. A diferença da provisão para a bênção é que a provisão é limitada, a bênção é abundante. Agora, onde o senhor quer chegar, trovão? Por que Deus abençoa Jacó? Porque tinha uma promessa que repousava sobre ele. Agora pega. 25 anos depois, Jacó está voltando para casa, porque Deus disse: você vai, mas eu vou te trazer em paz. Quando ele está voltando para casa, o que ele vai lembrar? O que ele fez 25 anos atrás? Ele disse: quando eu saí daqui, eu roubei a primogenitura do meu irmão. Chegou ao ouvido dele que Esaú tinha um grande exército. Então o que ele está pensando? Meu irmão vai lembrar do que eu fiz, e ele certamente vai me atacar e vai matar os meus. Qual foi a decisão de Jacó? Minha família, vou dividir vocês em dois. Uma parte fica para a esquerda, outra parte para a direita. Se Esaú atacar a minha família da parte da direita, pelo menos a da esquerda fica viva. E se ele atacar da esquerda, pelo menos a da direita fica viva. Quando foi todo mundo embora, seus gados, seus servos e sua família, Jacó ficou o quê? Só. E no meio do vale de Jaboque, quem é que aparece para ele? O anjo do Senhor. Só que a palavra anjo do Senhor está com A maiúsculo e S maiúsculo. Quando aparece na Bíblia anjo do Senhor com A minúsculo e S minúsculo, é o anjo criatura. Quando aparece com A maiúsculo e S maiúsculo, é o próprio Cristo, o
Jacó segura onde? Na perna do anjo. E o anjo disse: me solta, porque o dia já está raiando e eu preciso subir. Aí Jacó disse: eu só lhe solto se tu me abençoa. Pergunta: Jacó já não é milionário? Jacó já não tem família? Jacó já não tem muitos servos e muitos animais? Então Jacó já é extremamente abençoado. Se ele é rico, extremamente abençoado e poderoso, que bênção que ele está pedindo? Não é material, porque material ele já é abastado. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou voltando para casa rico. 25 anos depois eu estou voltando um milionário, com uma família constituída e com muitos servos. Mas quem está voltando para casa é um milionário, mas está voltando o mesmo Jacó. E ele está dizendo: eu não quero me encontrar com meu irmão da maneira que eu saí daqui. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Me muda. Tem gente que está dizendo: me abençoa. E Jacó está dizendo: me muda. Deus pode te abençoar sem tu mudar. Porque tem uma promessa que repousa sobre você. Por isso Deus te honra. Mas quem tem que observar a necessidade da mudança é você. Quem sabe você afastado, você ainda vê Deus agir. Mas é você e não Deus que tem que dizer: me muda. Deus não precisa mudar, mas você e eu precisamos. Deus não precisa ir até você, é você que precisa vir até a Ele. Porque no dia de te salvar, quando você não conhecia Ele, foi Ele que foi atrás de você na boate, Ele foi atrás de você na boca, Ele foi atrás de você no hospital, na cadeia. Deus, para salvar você pela primeira vez, Deus foi lá. Agora você é pródigo, você já conhece a verdade, você já conhece o caminho. Não é Ele que precisa vir, é você que precisa sair do seu lugar e dizer: eu estou aqui.